Oi, meus amigos, vamos continuar nossas aulas de discipulado, né? Que eu sei que Deus já tem falado muito com vocês. Essa semana nós vamos abordar o assunto o pecado e o plano de Deus. E o primeiro vídeo nessa manhã, nesse stories que eu mando para vocês, primeiro assunto, gente, que devemos falar aqui, esclarecer para você é sobre o pecado. O primeiro pecado, gente, foi gerado através do anjo mau, que vocês já sabem quem é, né? Então, quando ele era Lúcifer, né, o que aconteceu? Ele deixou a iniquidade, né, entrar no seu coração. Então, esse foi o primeiro pecado, tá? Então, quando a iniquidade entrou no coração, começou a ser gerado o pecado. Então, tudo teve início no mal, né? Ele diz, mas o primeiro pecado não foi Eva, não foi aqui na terra, não, gente. O pecado em si, gerado, é como está na palavra de Deus. Aqui na terra, sim, foi através do casal Adão e Eva por causa da desobediência, né? Mas o que eu quero esclarecer para vocês, que antes do pecado ser gerado, existe a iniquidade. A iniquidade é o que vem a florir, é que vem colocar para fora e fazer acontecer o pecado. E tem muitas pessoas que não se ligam a isso. A iniquidade, ela fica bem escondidinha, ela está bem oculta lá no coração. É por isso que lá em Jeremias capítulo 11 diz que o coração do homem é enganoso. Má, perverso, ele pende para o mal, pende para o pecado. Por isso que eu não devo confiar muito no meu coração, ok? Então, o pecado sendo gerado no coração, né, ele pode ser vencido se você resistir. Se você dizer não para aquele desejo, para aquela vontade, né, e dizer, por que o Senhor diz? Se um homem olhar para uma mulher e a desejar, ele já cometeu com ela pecado. Lascívia, já cometeu, né? Ou seja, ele deixou, né, que afluísse um desejo no coração dele, uma vontade, um desejo, quando ele olhou. Ele poderia ter olhado e desviado o olhar e dizer, não, prefiro não nem olhar para que não venha a fluir no meu coração enganoso o desejo. Então, é aqui dentro a iniquidade, tá? Da iniquidade vem a lascívia, que é se jogar no mal, na perdição, no pecado. Então, o pecado afasta o homem de Deus. E aí, depois que Adão e Eva pecou aqui na terra, aí o que aconteceu? Todo ser humano hoje, ele já nasce em pecado, tá? Então, tipo assim, a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados, afastados da glória de Deus. Então, não existe aquele negócio de dizer, eu sou Deus. Tem uma certa seita, religião, sei lá o que aí, que diz assim, né? Que eu sou Deus. Gente, ninguém é Deus. A Deus Pai pertence toda a honra, toda a glória, o Criador de todas as coisas. Nós somos meros pecadores, sim. E o pecado afasta o ser humano de Deus. É por isso que todo dia temos que pedir perdão a Deus, nos humilhar e nos aproximar do Senhor. Por que Deus tem um projeto, tem um plano de salvação, né? Que ele elaborou, ele preparou, seu filho veio aqui. Tem esse plano, gente, esse projeto maravilhoso de nos trazer de volta para perto de Deus. Temos a semelhança, não só a imagem, mas a semelhança de Deus. Temos de volta a glória do Senhor sobre o ser humano, estar pertinho do papai, adorá-lo, louvá-lo. Por quê? Porque o homem havia perdido, o homem perdeu. O pecado faz só você perder. Perder a presença de Deus, perder a glória de Deus, perder as bênçãos, perder... O pecado só te afasta de Deus e com isso, consequentemente, você só perde. Então, por isso que devemos lutar contra o pecado. E devido a isso, Deus ele preparou um plano de salvação, que é Jesus.
A palavra do Senhor diz lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Você já sabe. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23, depois você lê lá. Então, por que existe tantas doenças no mundo? Por que existe tanto desespero e cada vez mais a coisa se agrava? Porque normalmente existe o sofrimento, porque existe amor, porque, gente, tanta coisa ruim que existe na face da terra, que existe no mundo. A miséria, né? A pobreza, coisas que acontecem na natureza devido ao pecado do homem. O homem, o ser humano, é culpado disso. Nunca foi Deus. Não adianta o ser humano querer culpar Deus, que não foi. É nós, o ser humano é culpado. E aí talvez você pergunta, Elias, mas o que significa a palavra pecado? O que significa pecado? Né? Pecado, meus amores, é tipo perder o alvo, errar o alvo, entendeu? A tua vida, ela está direcionada a Deus. Havia a glória de Deus sobre ti, a presença de Deus. E você errou o alvo. Quando você erra o alvo, dá tudo errado. Frustrações e tudo dá errado. Então, isso significa pecado. Quando você volta a mirar na pessoa certa, na direção certa, que é Jesus, nosso alvo tem que ser Jesus. Para dar certo na sua vida, para as coisas voltarem a funcionar e voltar para o lugar, volte ao lugar de origem, vá em direção ao alvo, que esse alvo é Jesus, lutando contra o pecado, dia após dia, e assim você vai vencer. E, consequentemente, nós, seres humanos, temos uma dívida com Deus, sabia? Sim, nós temos uma dívida com Deus. E quando nós vivemos nas nossas vontades, no erro, no pecado, fora do alvo, nós temos essa dívida com o Senhor. Que dívida é essa? Depois você lê lá, Mateus capítulo 6, versículo 12. Você vai entender o que eu estou falando. Deus, ele permitiu que Jesus Cristo, seu único filho, descesse da glória e dessa sua vida, sofresse, padecesse tudo o que ele fez para nos resgatar de volta a Deus. Para nós, ele pagou a dívida, uma dívida impagável, que nem eu e nem você temos dinheiro e nem como pagar, nem todo o ouro do mundo, nem todo o ouro que existe não pagaria essa dívida. A morte de Jesus na cruz por mim e por você. Voltamos ao alvo, que é, sim, há um salário para o pecado, um salário que é triste, que é o que Deus não gostaria que você escolhesse, o caminho errado, tá? O Evangelho de João, o qual eu disse para vocês lerem, que é muito importante, é uma declaração de que toda pessoa que comete pecado torna-se escravo do pecado. Se eu tenho prazer em pecar, não ligo para a lei de Deus, para as coisas de Deus, tenho prazer em viver a minha vida, a minha própria vontade, eu me torno escravo do pecado. E é por isso que a palavra do Senhor diz: em Cristo, Deus oferece liberdade à humanidade, ou seja, ao aceitar o plano de Deus, a pessoa não será mais escrava do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Leia e medite, não seja escrava do pecado, ele te escraviza. Apesar de Deus oferecer a liberdade a nós, Deus jamais vai obrigar você a servi-lo, a amá-lo, a rejeitar o pecado. Porém, a palavra do Senhor nos mostra as consequências de quem rejeita a salvação, o plano da salvação, de quem prefere se deleitar nos prazeres da carne, do mundo, das suas próprias vontades. E as consequências, elas estão óbvias. Você consegue ver dia após dia acontecendo no mundo, em várias ocasiões, nas famílias, o mundo se corrompendo cada vez mais, né? Por que a palavra de Deus diz? Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Mas quem é sujo, suje-se mais ainda. Ou seja, continue a fazer o que você está fazendo. Se você ama o pecado e não quer Jesus, então continue nessa vida. A escolha é sua. É isso o que diz a palavra de Deus. Sendo que as consequências sempre virão.
Pronto, hoje eu trouxe para vocês, né, sobre o pecado, né, e mostrei para vocês, né, que há uma saída, há uma resposta, há um meio de se libertar, de salvar, de transformar, que é Jesus Cristo, que nós vemos falamos muito sobre o nome de Jesus, o que significa Jesus no vídeo anterior, né? E aqui nós vamos falar essa semana, como eu disse para vocês, sobre o pecado e o plano de Deus na sua vida. Então fique atento, já compartilhe. E se ainda não me segue aqui no Instagram, venha me seguir, tá bom? Então, quem não assistiu os anteriores estará aqui nos destaques, nos vídeos. Eu sempre deixo grifado lá.